indo aqui, talvez a gente entrando um pouco aqui na parte ética, né? Que a gente falando assim, talvez seja um número menor, mas é um número, talvez é o mais barulhento de todos eles, por questões éticas, seja as questões éticas do tal destruição do planeta, que acho que a gente já conversou aqui, que na verdade é o oposto disso, né? O gado. Até o time do Samuel fez uma postagem legal outro dia falando assim: já imagina achar que a vaca é o que está destruindo o planeta. A vaca é o planeta, né? Assim, é a Exato. natureza. É. Mas uma coisa que eu lembro também de pequeno, assim, uma vez foi plantar, acho que foi plantar feijão lá, não sei o quê. E eu lembro, assim, o conhecimento de todo mundo que está trabalhando no campo, que lida com animal no dia a dia, ele fala assim: a gente vai plantar feijão. Sabe o que vai ter vivo aí? Não vai ter nada vivo aqui embaixo. Porque o cervo que vinha aqui comer alguma coisa não vai conseguir vir aqui. No máximo, a gente vai ter alguns ratinhos de mato aqui. No máximo, vai ter alguns coelhos. E depois, quando a gente for passar a colheitadeira, provavelmente a colheitadeira vai sair vermelha em alguns momentos. Então, quando as pessoas trazem pra gente a questão ética de, poxa, matar um animal ou não, né? Ninguém tem prazer em matar o animal, porque, sei lá, deve ter um louco por aí que deve ter isso daqui. Mas também me parece um desconhecimento total de grande parte da população de como funciona o processo, não só a pecuária, mas o processo agrícola como um todo. Exato. Só plantaram feijão no algodão. Só plantaram feijão no algodão, e daí é impressionante, porque daí o cara que é esse vegano radical e tal, ele odeia petróleo também. Mas daí a única alternativa que ele tem para o fertilizante animal é o fertilizante à base de petróleo. Então ele tem que escolher qual mal que ele vai escolher, enfim, ali na frente. Acho que basicamente, pra resumir isso, é que não tem como produzir alimentos sem matar, nesse sentido. Acho que o documentário também fala isso, né? Mostrando, comparando como é a produção da pecuária, que obviamente está falando do gado, que em algum momento, né, morre para a gente poder comê-lo, mas do outro lado a gente tem também todas essas mortes de animais que que atrapalham e que é natural, na verdade, que estejam ali envolvidas na produção, e que a gente tenha que se utilizar de agrotóxicos, de alguma coisa para impedir que eles atrapalhem a produção, né? Então aí, É gente, é impossível impossível ser a vegano. gente produzir, né? Resumidamente, quando tu vê o meu outro infográfico ali, esses dias a gente estava falando, os diversos produtos do gado. Gente, é muito, sei lá, são setores, indústrias infinitas que a gente vê ali de subprodutos. Então, assim, essa questão ética é muito legal ali no início do livro, justamente eles começam talvez com uma frase parecida com o que tu disse, Samuel, que é impossível, assim, não existe vida sem a morte, a gente precisa não só dos animais, não só o gado de corte, pensem nos laticínios também. A gente não tá ali, os animais não estão num ciclo de vida mais curto, como seriam os de corte, mas eles estão nos oferecendo e produzindo alimentos maravilhosos, como os laticínios. Mel também, apicultura é pecuária. As pessoas esquecem, né? Às vezes só lembram assim, o vegano não come mel, mas por que será, né? Acho até meio estranho, mas é pecuária. Tem tanta coisa que é pecuária, então assim, tudo, até a produção de lã, de outros materiais que vêm de um animal, é considerado dentro da pecuária. Mas quando a gente vê essa questão ética, eu acho que muito vem da intenção, que eles falam, mas não foi a minha intenção. Se eu quiser ter um prato aqui cheio de vegetais, não tô vendo, né, a carne ali, não tô vendo especificamente o leite, enfim, num copo. Não foi a minha intenção de fazer o mal, não foi a minha intenção de matar. Tem muito isso, é um argumento que se fala muito, mas justamente quando a gente vai e entender um pouco mais da questão agrícola, a questão da agricultura como um todo mesmo, a gente vê o seguinte, bom, ou vai ser o fertilizante que tu vai ter que utilizar. Se tu não utilizar o de origem animal, tá bom. Então, o petróleo é feito do quê? Também, alguma vez, algum animal, alguma decomposição tu usou. É impossível tu ser... Mas enfim, vamos pro dia a dia. Numa plantação, como tu disse, Sérgio, eu acho bem interessante trazer até um exemplo. O feijão é Agora, ervilha, que a gente tem, muitos aqui no Brasil são feitos de ervilha, não de soja, esses à base de plantas. Então, assim, ervilha, só um exemplo aqui pro pessoal saber. Lá na Austrália, tinha um autor, ele escreveu um livro e ele também era chefe, fazendeiro. E ele foi uma vez visitar um desses campos aí de ervilhas que eram justamente vendidas para os alternativas de carne. E ele estava conversando lá com esse amigo dele, fazendeiro,
e disse: "Bah, e como é que funciona aí a tua plantação? Os bichos vêm muito, né, comem muito, quanto tu perde? Porque sempre tu vai perder algo. Os animais também querem comer". Daí ele disse: "Ah, eu perco bastante". Daí falou lá um número, isso tá escrito lá no livro. Resumindo a história, ele disse: "Ai, quem que mais vem comer?". "Ah, os cangurus". Os cangurus, assim, detonavam o campo de ervilha dele, né. E daí ele: "Ah, é? E quantos tu tem que matar? Quanto como é que funciona?". Porque cerca eles pulam, né. Então imagina, não é aqui no Brasil, assim: "Ai, tô ali numa hortinha maravilhosa". Não, na Austrália, lá com o canguru pulando, comendo tuas ervilhas. Ele: "Ah, eu mato centenas, centenas". O cara matava horrores de cangurus. Então, assim, pensa o seguinte, quem tá comendo aquela carne vegetal, né, entre aspas, não viu o fazendeiro abatendo aqueles cangurus, mas houve aquela morte porque ele teve que defender aquele campo ali de ervilha. É uma hipocrisia a gente pensar que não vai existir, que os animais não vão querer comer aquilo, que como que ele não vai cercar de uma forma ou de outra. Assim, é muito engraçado as pessoas realmente estarem tão afastadas disso, da produção, de entender como funciona, e não só um animal grande como um canguru, um mamífero, pensa nos pequenos, nos roedores, nos animais que estão embaixo ali do solo, que quando ele tem que passar algum fertilizante, que se ele não quer o orgânico, ele vai passar um inorgânico, talvez vai, né, um herbicida, vai prejudicar também o solo, então assim. Não, pássaros, né, pássaros, você não tem pássaros, basicamente você destrói todos os ninhos, os roedores. E até um exemplo que tem no Brasil, que é um exemplo claro, que é as pessoas que estão totalmente desconectadas dessa produção dos alimentos, ou acabam não vendo, a questão de porco do mato, o Java porco que tem no Brasil, que às vezes ele tem que criar valas, deixar aqueles porcos caírem lá, e daí por questões, inclusive de regulamentação, eles não têm o que fazer senão matar aquilo e cobrir. Porque eles teriam que levar para um frigorífico correto, fazer o cara vai acabar não fazendo. Então, realmente, a gente tem todo esse problema. Não existe a produção, principalmente da monocultura, sem a morte de muitos e muitos animais. Exato, exato. E a questão também que é interessante que quando a gente vê, são 2 principais argumentos, esse da intenção, então: "Ah, não queria, né, não quero fazer o mal", e também da criação. Então: "Ah, não, mas durante a criação, será que ele sofreu, não sofreu?". E até eu estava revendo algumas coisas desse livro aqui do Gabe Brown, que é realmente muito bom, e ele sempre fala assim: "Ah, quando me perguntam se eu como é que é o bem-estar dos animais, eu sempre digo que eles têm uma vida, os animais aqui têm uma vida maravilhosa e um dia ruim. Então é isso que a gente vê na o fazendeiro, a pessoa ali, o produtor rural, ele vai querer que o animal tenha a qualidade de vida melhor possível, porque vai render para ele claramente ali, é diretamente proporcional à questão econômica para ele. Então, assim, qual é o sentido? Tu vai maltratar o animal, tu vai deixar ele sem água, sem comida, para ele não render, para ele não engordar? Então, são pessoas que nunca interagiram com o pecuarista. Vai lá ver com o pecuarista, o dono da fazenda chega. De vez em quando tem um peão que está maltratando algum animal. Vai ver a bronca que esse cara leva. Vai ver se o neto ou o filho do pecuarista chega, que também só mora na cidade grande, chega lá e maltrata um animal. Vai ver se o pecuarista fica feliz. O cara tem um respeito à vida, né? Ele sabe que aquilo é importante, né? Eu até antes da gente começar a gravar aqui, tinha feito essa provocação ao Sérgio, vou fazer também pra Lívia, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando agora, né? Porque o documentário aborda essas críticas, principalmente no movimento vegano, ao sofrimento animal, né? E aí a minha provocação é a seguinte: você acredita que o movimento de defesa dos animais contribuiu para os padrões de produção, para elevar esses padrões de produção na pecuária? Você enxerga alguma coisa do tipo? Ou não? Você diria que esse respeito, como a gente está falando aqui, o respeito do pecuarista para com a vida do animal, enfim, a sua própria fazenda, enfim, seu gado, já estava lá e é do melhor interesse para ele próprio que eles sejam bem É, tratados? ótima pergunta. O que veio antes, o ovo ou a galinha, nesse sentido, né. Não, eu acho que tem muita coisa ainda para melhorar, porque tem, por exemplo, tipos dá um exemplo de abate, tá. Tem tipos de abate e países que não têm nenhuma legislação sanitária, não estou defendendo aqui uma coisa super rígida, de cima para baixo, mas assim,
Nem na questão sanitária eles estão bem. Eu me lembro que lá na Austrália eles reclamavam muito que a Austrália exporta muito gado e até gado vivo, por exemplo, para a Indonésia. Então, às vezes, vinha lá algumas coisas lá da Indonésia, eles fazendo, assim, coisas super erradas e o pessoal da Austrália reclamando. Como que vocês estão mandando gado para lá e a gente, né, não está cuidando dos animais corretamente até o final? Então, eu acho que isso sim tem a ver. Mas, assim, nada de cima para baixo, da noite pro dia, resolveria, eu acho que 100%. É justamente dessa caminhada das pessoas verem assim, será que na exportação do gado vivo, por exemplo, a legislação que a gente tem hoje é ideal, é melhor? Às vezes tem sim uma certa pressão desses grupos que talvez seja positiva. Acho que sim, em certa medida seria positiva. Porque assim, como se, não tá no meu pátio, né? Aquele not in my backyard. Saiu da Austrália lá. A gente via muito essa discussão lá. Saiu daqui, o que eles fizerem, tanto faz, tanto fez. Mas não era bem assim. Então, tinha uma certa pressão que eu acho que era positiva nesse sentido. Mas no dia a dia mesmo, nessa lida que a gente falou, assim, as pessoas têm a plena noção que vai maltratar a vaca, ela nem vai ter uma reprodução tão boa, não vai ter algo positivo. Então, assim, não tem. Tem vaca leiteira aí que é mais bem tratada que muita gente, até com massagem, né? O pessoal brinca às vezes que vai visitar como se... Música clássica. A minha resposta para o Samuel é que o bom trato do animal, ele é intrínseco à própria pecuária. Ele é intrínseco a você buscar melhor rentabilidade do teu investimento até na pecuária, porque o gado maltratado, como você está levantando, Não vai render. não vai render, não vai performar, não vai trazer nada. E eu acho que, em geral, quem está falando... esses movimentos pró-animais, infelizmente, eles são movimentos das cidades, de pessoas que não conhecem a realidade dos animais e acham que o animal é o bichinho do filme da Disney. E muitas vezes eles trazem demandas irreais Com certeza. para cuidados que você tem que ter do animal no dia a dia. Então, eu diria que está intrínseco à própria pecuária, a pecuária de performance, o resultado, tudo isso daí, a gente cada vez tratar melhor o animal. Até no filme mesmo, no documentário, a gente tem um rapaz em New England, que ele tem a fazenda e ele falava assim, finalmente a gente vai ter um abatedouro que é nosso aqui, que é da região, e eu não vou levar o meu animal para aqueles abatedouros gigantescos, que o meu animal era maltratado. Dele fala, até a carne moída que eu trago vem com pedaço de osso, o animal é maltratado na hora, tal. Ele vai falar assim, não, a gente vai tentar fazer o abate da melhor maneira possível, que se o último dia dele vai ser ruim, não tem jeito, não seja tão ruim como foi anteriormente. Isso. E algo interessante é quando eu pensei em grupos, eu até pensei em um, por exemplo, que a Diana faz parte. Então, assim, essa autora do livro, ela até faz parte num que é Animal Welfare, alguma coisa lá, uma instituição. Então, assim, tem um PETA lá, tem uns outros, mas tem também essas outras instituições que também são defesa, digamos, de bem-estar animal, mas numa linha mais racional, a gente pode dizer assim.